Saudações! Eu sou Eva e vou ser a professora de vocês em Introdução à Macroeconomia. A macroeconomia é o pilar do curso de Ciências Econômicas. É neste curso de Introdução à Macroeconomia que são apresentadas pela primeira vez aos estudantes, a todos vocês, uma série de conceitos presentes no dia a dia da economia dos países e do mundo. Tanto a discussão sobre conjuntura econômica, quanto a discussão de pobreza, combate à inflação, o desempenho do nível de atividade, as contas do governo, as perspectivas de investimento e, consequentemente, de crescimento e desenvolvimento econômico, por exemplo, são todos temas que a gente vai estudar por primeira vez no curso, na Introdução à Macroeconomia. Além dessas variáveis, a gente estuda também como certos choques no mundo impactam na economia dos países, como, por exemplo, o choque de petróleo nos anos 70 do século passado ou o choque atual da pandemia de Covid-19 nos nossos países. Então, nesse primeiro vídeo, só quero apresentar brevemente o plano de ensino, que vocês podem ver na tela. Então, primeiro vocês têm a identificação, onde tem as informações básicas da nossa disciplina, assim como os contatos, tanto telefone quanto e-mail, para que vocês possam se comunicar ante qualquer dúvida em relação à disciplina. Tá? Aqui aparece, por exemplo, o horário de atendimento, que claramente não pode ser presencial, então a gente vai fazer esses atendimentos quando tiverem dúvidas acerca de qualquer tema da matéria ou sobre provas, trabalhos, enfim, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Tá? Então, tem um certo horário em que eu vou estar disponível para responder ante as dúvidas que vocês tiverem. Certo. Então, tem a ementa da nossa disciplina, que eu vou falar um pouquinho mais quando apareçam os diferentes tópicos. Tá? Objetivos, e aqui sim começa o conteúdo programático. Tá? Então, a gente vai ter duas aulas de introdução, onde apresentamos os conceitos básicos da macroeconomia. Depois, a gente tem o tópico 2, que são os fundamentos, basicamente, de contabilidade social. Então, quais são os grandes agregados macroeconômicos, como podemos calcular qual é o produto total de um país e quais são as diferentes formas de fazer esse cálculo, como deflacionamos as variáveis econômicas, os grandes agregados econômicos. Então, vamos aprender como transformar variáveis nominais em reais. E, por último, nesse tópico, os agregados da economia brasileira. O terceiro tópico está destinado a aprender como é determinado o nível de renda e produto numa economia. E a gente vai ver basicamente que essa determinação é basicamente um equilíbrio entre o lado real da economia, ou seja, o lado de bens e serviços, e o lado monetário. No tópico 4, vamos a estar estudando política monetária e inflação. Tá? Então, depois de que a gente determina qual é o nível de produto de um país, uma outra questão importante é ver como o governo vai estar influenciando esse nível de renda e de produto através de duas políticas, basicamente. Tópico 4, então, se dedica à política monetária. E tem como objetivo, basicamente, essa política, conseguir a estabilização da inflação. No tópico 5, vamos a ver o outro grande instrumento de política, que é a política fiscal. E como o setor público vai utilizar essa política para atingir o objetivo de manter o nível de renda em certo nível ou aumentar esse nível de renda. Tá? Então, por exemplo, a atual política de gasto público maior por causa da pandemia tem como objetivo, uma política fiscal que tem como objetivo manter o nível de renda em um certo nível e não deixar que essa renda caia até um nível muito baixo. E por último, o tópico 6 vai falar sobre o setor externo, sobre como o nosso país realiza transações tanto econômicas reais
como financeiras, com outros países do mundo. Tá? Então, esses são os nossos 6 tópicos. Então, a metodologia vai estar baseada basicamente em 2 tipos de aulas. Tá? Aulas síncronas, que vão ser encontros que a gente vai ter, sempre para explicar certas questões associadas a cada tópico, para tirar dúvidas. Então, vão ser aulas tanto para apresentação de certos temas, como também para realizar exercícios, tirar dúvidas sobre cada tópico. E também aulas assíncronas, que basicamente são vídeos que estarei postando em alguma plataforma e vou deixar o link para vocês para que tenham fácil acesso. Outra metodologia que a gente vai usar vai ser fichamento de certos textos, então você tem umas leituras que são obrigatórias dos textos que eu coloco no Moodle, e também vão ter que realizar certos exercícios. Para avaliação, a gente vai ter 3 diferentes tipos de avaliação que vão compor a nota final. Então, o primeiro vai ser a avaliação de cada tópico. Quando a gente termina o tópico, na sequência tem uma avaliação. Cada um desses tópicos, ou cada uma dessas provas depois desse tópico, vai valer 10% da nota final. Tá? Então, 60% da nota final vem da avaliação de cada tópico, uma vez que esse tópico termina. Depois a gente vai ter um segundo componente da avaliação, que é o fichamento e respostas de questionários desses textos, né, que eu vou postando, que vai ter um peso de 10% na nota final. E por último, 2 provas, cada uma vai ter 3 tópicos, tá? E o peso é 15% para cada prova. Certo, depois aí tem mais algumas informações em relação à avaliação e presença que vocês vão poder ler. E aqui no cronograma é um cronograma que claramente pode sofrer alguma alteração, mas você aqui tem a informação sobre que aula corresponde a cada tópico, quando vão acontecer as aulas síncronas e quantas aulas assíncronas vocês vão ter para visualizar dentro de cada tópico. Certo, então basicamente é isso. Eu gostaria muito que vocês leiam o plano de ensino, né, com calma. Vocês vão ver aqui que tem uma matriz instrucional que tem um detalhamento maior de cada tópico, cada conteúdo programático desse tópico, quais são os objetivos, que métodos a gente vai utilizar em cada um desses conteúdos, quais vão ser as atividades de aprendizagem, avaliação, aferição de frequência e, por último, o peso da nota. Eu agradeço muito pela atenção e nos vemos na próxima.